Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Salmo 50. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E pedir para que Deus crie em nós um coração que seja puro, é para que possamos permanecer no caminho da santidade, perseverantes em oração, na busca de melhorias. E ser santo não quer dizer que nós vamos acertar o tempo todo, muito pelo contrário. A partir de nossas fragilidades, buscamos constantemente a transformação de nossas atitudes em busca de cada vez mais de uma comunhão profunda com Deus da vida. Afinal de contas, a fé não é um ato externo tão somente, e muito menos um ritualismo de aparência. É uma vida em comunhão com Deus. Na primeira leitura de hoje da profecia de Ezequiel, capítulo 18, versículos 1 ao 10 e versículo 13 e versículos 30 ao 32, novamente temos que entender que Ezequiel foi escrito durante o exílio babilônico, uma época de grande sofrimento e questionamento para o povo de Israel. E no capítulo 18, o profeta Ezequiel aborda uma questão que era amplamente discutida na cultura judaica da época: a responsabilidade individual diante de Deus. Nos tempos antigos havia uma crença comum de que os filhos poderiam sofrer as consequências dos pecados dos pais. Essa ideia está expressa no provérbio citado no início do capítulo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram, conforme está no versículo 2. No entanto, Ezequiel desafia essa noção, afirmando que cada pessoa é responsável por seus próprios atos e Deus julga cada indivíduo conforme suas ações. Infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas ainda têm um pensamento equivocado acerca dessa responsabilidade individual. Até mesmo no cristianismo, escuto de alguns momentos algumas pessoas dizendo que o pai passa o pecado para o filho. Não. O que nós temos é que as consequências das atitudes individuais podem sim interferir a vida de outras pessoas. Então, nós estamos falando aqui de responsabilidade individual. E tudo aquilo que nós fazemos, nós prestamos conta, seja para outras pessoas, ou seja diante do próprio Deus. Então, o trecho do capítulo 18 é profundamente relevante para os tempos atuais, pois enfatiza a responsabilidade individual e a importância das escolhas pessoais. Em um mundo onde muitas vezes se busca culpar o outro ou o passado pelos erros e dificuldades presentes. Ezequiel nos chama a olhar para dentro de nós e reconhecer que nossas decisões e atitudes moldam o nosso destino. Essa passagem nos desafia a refletir sobre a justiça divina e a necessidade de arrependimento. Ezequiel nos lembra que Deus não deseja a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Isso nos convida a uma conversão constante, a examinar nossa vida à luz da justiça divina e a mudar nossos caminhos quando necessário. No contexto atual, onde a responsabilidade pessoal é muitas vezes diluída em meio a uma sociedade coletiva, essa passagem reforça a ideia de que cada um de nós é responsável por nossas ações diante de Deus e da comunidade. A mensagem de Ezequiel é um chamado à introspecção, ou seja, olhar para dentro de si, ao arrependimento e à transformação, lembrando-nos de que nunca é tarde para voltar a Deus e escolher a vida. E a aplicação prática dessa mensagem pode ser vista em nossas atitudes diárias. Reconhecer nossos erros, buscar reparação e fazer escolhas que promovam a justiça e o bem comum. A responsabilidade pessoal diante de Deus e dos outros continua sendo o fundamento essencial para uma vida moralmente íntegra e espiritualmente saudável. E nesse sentido, já podemos relacionar com o evangelho de hoje em Mateus 19, do versículo 13 ao 15, onde novamente Jesus utiliza das crianças
ou de um comparativo para as crianças, para dizer quem de fato poderá entrar no reino de Deus. No dia 13, na terça-feira, Jesus já faz esse comparativo, que aquele que de fato entrar no reino de Deus deve ser pequeno, ou seja, um aspecto de pureza. A pureza mencionada no salmo de hoje. E no evangelho ao qual Jesus menciona, naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre eles e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Então vejamos, temos aqui um contraste. O aspecto da pureza e os discípulos que ainda numa caminhada de aprendizado, assim como nós estamos numa caminhada de aprendizado, muitas vezes colocamos restrições para as bênçãos de Deus. E no contexto cultural, no tempo de Jesus, a sociedade judaica tinha uma visão específica das crianças. Elas eram vistas como socialmente dependentes, sem voz própria na vida pública ou religiosa. No entanto, era costume que pais levassem seus filhos para receberem bênçãos de rabinos ou líderes religiosos. Então, aqui Jesus já é reconhecido como um rabino, um mestre, o ato visto como um pedido de proteção e favor divino para a vida das crianças. E no texto de hoje, quando Jesus diz: Deixai as crianças e não a impeçais de vir a mim, essa afirmação inverte a lógica social de seu tempo, valorizando as crianças e colocando-as como exemplos de como deve ser o comportamento de quem deseja entrar no reino de Deus. Jesus vê nas crianças qualidades essenciais para o reino: pureza, humildade, dependência e confiança. E ao abençoar as crianças, Jesus demonstra que ninguém é insignificante aos olhos de Deus e que a atitude de abertura, confiança e humildade das crianças é exemplar para que todos desejam seguir a Deus. E para que possamos também crescer na espiritualidade. Porque os textos do Novo Testamento trazem essa dimensão da pureza sob uma perspectiva de crescimento. Muitas vezes as pessoas pensam na pureza como um sentido pronto, onde nada mais de errado vai acontecer. Não, é uma perspectiva de crescimento. E é interessante ver isso na primeira carta de Pedro, capítulo 2, dos versículos 2 ao 3. Ele diz assim: Como crianças recém-nascidas, desejai o leite espiritual puro, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Então vejamos, ser igual criança é constantemente desejar esse leite espiritual para que possamos ter um crescimento na salvação e não simplesmente um crescimento biológico e material, mas que verdadeiramente cresçamos no discipulado de Jesus Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.